Amém, igreja. Bom, a gente está estudando a carta de Efésios, né? A aula passada, a gente acabou vendo capítulo 1, verso 1 e 2, né? Na verdade, foi a apresentação, né? E ele fala da graça e a paz, né? E a gente viu que se a gente está realmente reconciliado com Deus, a primeira evidência é que a gente vive em paz com o nosso próximo. A evidência não é no nosso relacionamento com Deus, a paz é com o próximo, né? Então, a autenticidade da nossa espiritualidade, ela não é medida pela nossa relação com Deus, ela é medida pela nossa relação com o nosso próximo, né? E com o nosso semelhante. E hoje a gente vai acabar entrando na carta em si, né? A partir do verso 3, para quem não ouviu a aula passada, né, essa carta, com certeza, é uma das porções mais condensadas do Novo Testamento, não tem dúvida nenhuma, né? Em matéria de espiritualidade, ela trata de assuntos extremamente profundos e essenciais para a compreensão, né, da natureza, vida e vocação da igreja mesmo, da Igreja de Cristo, né? E especificamente, né, muitos estudiosos aí falam dessas bênçãos espirituais, né, que ele fala em Efésios 1, que nós vamos começar a ver hoje, né? E só para a gente entender quais são elas, é a eleição, tá? Então, a primeira bênção espiritual é a eleição, nós somos eleitos. Predestinação, nós vamos ver, tem muita coisa que as pessoas não entendem, né? Mas são bênçãos espirituais, eleição, predestinação, adoção, outra coisa que pouca gente entende, redenção, revelação e selo do Espírito Santo, né? E ele vai construindo essa carta, que se alguém puder abrir Efésios 1:11 e ler, só para ver como Paulo vai construindo essa carta, né? Efésios 1:11. Alguém pode ler para a gente? Posso ler, Má? Amém, Tati. Vamos lá. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a primeira coisa é que Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade, a vontade dele. Ele é soberano, né, em vontade, de sorte que o plano dele não é acidental e não tem nenhuma força externa. A gente não pode influenciá-lo, né? Não tem nenhum ser que pode impulsionar ele a fazer algo que não esteja de acordo com o seu supremo propósito. Ele é o único que é soberano sobre tudo, né? É diferente de domínio, né? E de controle. A soberania está acima disso. Isso a gente vai ver em outras aulas, né? Mas ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. A segunda, né, que ele faz essa carta em três pressupostos, né? Então, a primeira é essa que a Tati acabou de ler, né, onde está falando que todas as coisas que ele faz é segundo a sua vontade. A segunda é que Cristo é que é a jurisdição onde o Pai abençoa. Se alguém puder ler Efésios 1:3, nós vamos começar por esse verso, mas só para a gente entender como ele dividiu nesses três pressupostos, né? Efésios 1:3. Alguém lê? Eu leio. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Então, é isso aí. Cristo é essa jurisdição onde o Pai abençoa. Tudo o que Deus pretende realizar por nós, ele faz em Cristo. Não tem outro jeito, né? De modo que toda a bênção do Pai é dada enquanto estamos em Cristo. Por isso que Paulo fala em diversas cartas, né, desse lugar em Cristo. Porque todas as bênçãos do Pai só são dadas enquanto estamos no Filho.
Isso a gente precisa entender bem, né? Tudo que ele quer realizar em nós, ele vai fazer em Cristo. Então, toda a bênção que o Pai nos dá é dada enquanto a gente está em Cristo. Tá? Aí ele faz uma exposição, né, que hoje é que a gente vai ver, né, no capítulo 1, de 3 a 14, e se a gente pegar e ler ela inteira, como nós vamos ler aí hoje muitos pedaços, né, não tem uma menção, irmãos, da ação do homem. Zero. Né? É só a ação da Trindade, em direção ao homem e ao cosmos, à criação. Né? Então, embora o homem seja afetado pelo propósito de Deus, ele está longe de ser o protagonista. A gente precisa entender bem isso, né? Porque hoje a igreja está muito humanista, né? O centro do coração de Deus é só você, 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 né? Mas, biblicamente, né? A gente só é afetado pelo propósito, nós não somos protagonistas, né? A gente é, como eu falei lá, eleito, redimido, adotado e transformado, né? Mas não há espaço para o antropocentrismo, ou melhor, para o homem nessa equação. Assim. Se a gente entende que ele faz toda a narrativa, né, desse primeiro capítulo, e nenhuma vez está mencionando a ação do homem. O homem está participando, né, como o objeto da bênção, né, mas não a ação. E o terceiro pressuposto é que o propósito de Deus é que o homem viva para louvor da sua glória. Né? Se alguém puder ler Efésios 1:12, para a gente. Vou ler, Má. Amém. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que dá nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, não há nada que a gente possa fazer para promover a ação de Deus, né? Tudo o que ele pode fazer, o homem, é responder a essa ação, assumindo, né, tendo uma vida que glorifique a ele, que enalteça, que engrandeça, né, que dê testemunho da soberania e da vontade de Deus, daquele que é infinito em misericórdia, né, e em sabedoria. Então, hoje a gente vai entrar, se alguém puder ler, o que a gente vai tentar fazer até o 14, mas se não der, pelo menos até o verso 9, eu queria terminar hoje. Então, se alguém puder ler para a gente, só para a gente textualizar o que a gente vai ver, puder ler Efésios 1, de 3 até o 9, aí a gente começa a entrar na carta. Se quiser, eu posso ler, se ninguém for ler. Então, pode ler, amor. Do 3 ao 9, né? Do 3 ao 9. Então, vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele para sermos santos e irreparáveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Amém. Então, a gente viu, né, a aula passada, que o verso 1 e 2 era apresentação e saudação, né? Começa Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus. A partir do 3, já é um hino de louvor. Ele já começa assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, né? Já é um hino de louvor até o 14, né? E aí, depois do 15 ao 23, nós vamos ver, passar por todos esses,
é oração e intercessão. Então, a gente compreende que o conteúdo dessa carta vai nos levar, vai nos conduzir a uma vida de louvor e oração, né? Então, repete para a gente, amor, o verso 3, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, já de cara, irmãos, ele mostra para a gente a natureza trina de Deus, né? Ele diz que toda a bênção do Espírito nos é dada pelo Pai enquanto, né, quando estamos no Filho. Né? Então, ó, toda a bênção do Espírito, né? Então, lá está falando do Espírito, bênção espiritual, né? Nos é dada pelo Pai quando estamos no Filho. Então, todas as coisas que a gente pode obter de Deus nos são dadas em Jesus. Né? Por isso que o cristianismo vai muito além de religião. Né? As pessoas ficam buscando, né, como conseguir chegar, como chegar. Não, Deus é que deu, é graça. Mas todas essas bênçãos do Espírito são dadas, né, o Pai nos dá quando estamos no Filho. Né? Então, é importante isso. Então, 3 linhas, né, de pensamento que permeiam esse hino de louvor, né, é que de eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. Né? Ele é soberano e faz tudo do jeito que ele quer. Não tem espaço, irmãos, isso é importante a gente entender. Para o homem, eu estou dizendo assim, ela é totalmente teocêntrica, mostrando que é dele, ele é que fez tudo. Né? É até estranho a gente ouvir essas coisas, porque o humanismo religioso, né, permeia as igrejas, principalmente essas do universo moderno, aí, né, essas church aí e tal, que você não consegue mais ter uma teologia teocêntrica, está sempre o homem no meio, né? É sempre o homem, sou eu, né? Então, embora a gente participe de tudo, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é para a glória de Deus. A gente vai construindo, né, vai entendendo, lendo essa carta, mas de eternidade a eternidade, ele que opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. Né? Esse é o primeiro. O segundo, né, a primeira linha de pensamento. A segunda é que esse propósito ele é cumprido em Cristo. Então, cada bênção concedida a nós, os homens, se encontram nele, em Cristo. A gente precisa entender, igreja, isso é muito importante, né? Que isso não tem a ver com placa, não tem a ver com... É assim, Deus não dá nada para nós que não seja em Cristo. Tudo que ele nos dá é em Cristo, né? Outro dia, né, até cheguei a comentar aqui já, a gente estava conversando com um casal que estava aconselhando o outro. Né? Então, o casal estava querendo aconselhar outro, né? E o outro casal lá que ele estava aconselhando, o problema era grave, adultério, várias coisas, violência, né? E aí a gente falou assim, cara, vocês precisam parar de dar conselho e pregar o evangelho. A gente não pode ficar dando conselho, né? Quando a gente tinha que estar dizendo que, pelo evangelho, aquilo é uma depravação, a pessoa é uma depravada, né? Alvo da ira de Deus. E a gente fica aconselhando. Né? E de novo, né, igreja, nós estamos aqui, pessoas maduras na igreja. Eu não estou dizendo isso para a pessoa que não está num relacionamento com você. Não é para você chegar na pessoa que você encontrou no ponto de ônibus e falar, você é alvo da ira de Deus. Né? Não é isso. Eu estou dizendo, dentro de um relacionamento, você ficar tentando dar conselho ao invés de pregar o evangelho. O evangelho é suficiente. Então, tem coisa que a gente passa pano e deveria estar pregando o evangelho. Né? Isso é comum, que eu já errei muito nisso. Sabe? Querer dar conselho quando ali era evangelho. Né? Então, Deus não dá nada que não seja Cristo. Né? Deus não quer apenas resolver
o nosso casamento, ele quer nos salvar da ira dele. Então, o buraco é mais embaixo mesmo, né? Não adianta o conselho, você tem que saber, cara, se você não sair daí, você é alvo da ira de Deus, cara. Essa é a urgência da pregação do verdadeiro evangelho, né? A gente precisa voltar ao evangelho. Tudo é cumprido em Cristo e tudo nos é dado em Cristo. Então, todas as bênçãos, de fato, só nos são dadas nele, né? Isso aí vai contra, né, igreja, o materialismo que a gente vive hoje, né, nesse mundo moderno aí. A gente vive numa sociedade que sutilmente vai dizendo que a única coisa que importa é matéria. Então, tudo é físico, é minha bênção, é minha cura, é minha prosperidade, né? E Paulo, o que ele está fazendo aqui? Ele está contrapondo essa mentalidade, ele está dizendo que as bênçãos que nos são dadas são de natureza espirituais, são transcendentais, são de outra ordem, são eternas. Ele está quebrando essas mentalidades, né? O que não quer dizer que Deus também não nos abençoa com coisas materiais, não é isso. O problema, igreja, é que a igreja da pós-modernidade desequilibrou totalmente essas coisas. E a gente gasta todo o nosso tempo e energia focado em bênção material. A gente só quer ver Deus através de bênção material. E Paulo está dizendo que as bênçãos são espirituais, ele está mostrando. Mas quando a gente pensa em bênção, né, a gente só olha para o material. Estou fazendo aqui, né, meia culpa com a igreja, assim, para cada um, né? A gente só olha para as coisas. Você quer medir as bênçãos, né? Então, a bênção de Deus é minha prosperidade, é porque eu fui curado, é porque, né? Só em coisa material. E a gente precisa resgatar essa mentalidade cristã que Paulo está admoestando aqui nessa carta, né? A gente precisa começar a pensar, a falar e a viver numa perspectiva celestial, né? Não nessa perspectiva terrena e temporal que vai acabar, né? Então, Paulo está batendo em estruturas aqui, ele está dizendo que tudo que Deus dá, ele nos dá de maneira espiritual. É o oposto daquilo que a gente pensa. Por isso que Paulo está batendo na mentalidade lá dos Efésios, né? Está quebrando estrutura, falando, cara, vocês estão olhando para o lugar errado. As bênçãos são espirituais, né? É o oposto do que vocês estão pensando, né? E o terceiro ponto é que, com relação aos homens, o alvo dele é muito prático, é que a gente viva para louvor de sua glória, né? Então, esse hino de louvor que Paulo está entoando são 3 linhas de pensamento, né? Primeiro, como a gente viu aqui, ó, de eternidade em eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. Ponto 1. O ponto 2, esse propósito é cumprido em Cristo. Então, cada bênção concedida aos homens se encontra nele. Fora dele não teremos. A gente precisa ter isso bem claro, que é o que está escrito na carta. A gente tem que ler a Bíblia devagar, né? E o terceiro ponto, com relação a nós, os homens, é que nós sejamos para o louvor de sua glória. Então, nessa carta, ele dá um resumo bem conciso do Evangelho, né? De novo, né, a profundidade, a espiritualidade, né, dessa carta não pode impedir da gente entender a aplicação prática dela, irmãos, né? Então, assim, a nossa vida cotidiana, de domingo a segunda, né? Ou de segunda a domingo, é para a glória de Deus? E eu não estou dizendo aqui, irmãos, né? A gente já está nessa escola aqui, já é o 2.0, o pessoal já é mais maduro, né? Eu não estou dizendo em servir igreja local, não estou falando se você faz parte do DP Music, do DP Social, do DP Mídia, não é isso. Eu estou dizendo se você vive uma vida para o louvor da glória de Deus, que é o que Paulo está falando aqui, né? Parafraseando Paulo, é assim, a sua vida arranca louvor para o Deus que é glorioso, né?
Quando as pessoas olham para nós, elas louvam a Deus? Porque esse é o nosso propósito existencial, é para louvor da sua glória, né? Então, o que de fato Deus dá, ele dá em Cristo e são coisas do Espírito. Okay? Não estou dizendo que não possam receber bênçãos materiais, não é isso, mas as bênçãos que ele está falando é espiritual. A gente não pode mesurar com coisas materiais, não é isso. Isso que entrou é o evangelho da prosperidade, que acabou com o evangelho, né? Que acabou com o evangelho, né? Então, se eu não prosperei, se eu não fui curado, eu não estou com Deus. Então, Paulo andava sozinho, porque ele estava com o espinho na carne, né? A gente viu lá que... E aí era naufrágio, era não sei o quê, mas a gente acha que se não tem aquilo, né? Então, a gente vê como era diferente no início da igreja. Por que eles não tinham tanto interesse em obter as coisas? Porque eles entendiam essa perspectiva eterna, né? Esse estilo de vida do reino, onde nós todos aqui somos peregrinos e forasteiros. A nossa cidadania não é daqui, é do céu. E a nossa cidade vai descer, a Nova Jerusalém. Então, aqui nós somos peregrino e forasteiro mesmo, né? Com uma missão, né, de que nossa vida glorifique a Deus. Então, o que são as coisas importantes para nós? Né? São perguntas que eu faço para vocês e para mim, né? Eu estou aqui, nós estamos numa mesa, né? Não estou 1 milímetro em cima de ninguém aqui, nós estamos sentados aprendendo a palavra de Deus. O que são as coisas mais importantes para nós? As coisas desse mundo ou as coisas eternas e celestiais? Né? Cada um que faça a pergunta para si mesmo, né? É o que Paulo está chamando o povo de Éfeso para meditar. Pois as demais coisas, elas precisam nos servir para esse propósito de glorificar a Deus. Né? Então, a grande questão é a seguinte: de que coisa material nós precisamos agora para que a nossa vida glorifique a Deus? É uma pergunta. Né? Vamos fazer cada um para si mesmo. De que coisa material a gente precisa para que a nossa vida glorifique a Deus? E, de certa forma, igreja, a resposta é de nada. De nada. Né? Para não ser tão duro, eu entendo que se Deus deu uma vocação, né, como muitos aqui são vocacionados, ele vai munir de coisas para que a gente desenvolva essa vocação. Mas dizer que a gente precisa de algo para que a nossa vida glorifique a Deus, a gente não está sendo honesto com o Evangelho. E nem com essa carta. Né? Então, a verdadeira apreciação das coisas terrestres, né, dessa terra, depende diretamente do gozo e satisfação nas coisas do Espírito. Né? Então, a mentalidade de Paulo, que ele está passando nessa carta, é que a única maneira de apreciar devidamente as coisas dessa terra é quando a nossa alegria, o nosso gozo reside nas coisas do céu. É o que ele está dizendo. Só assim a gente vai ter capacidade de apreciar devidamente as coisas da terra. Não é que nós não podemos apreciar, mas nós vamos ter colocado numa maneira correta. Se o nosso gozo está primeiro nas coisas da terra, isso para nós é um ídolo. Agora, se estão, né, se a nossa alegria, o nosso gozo estão nas coisas do Espírito, todas as coisas da terra que nos são dadas vão redundar para louvor e glória de Deus. Vão estar no lugar correto. Não é que você não pode ter as coisas, não é nada disso. Mas se a nossa alegria, nosso gozo estão nas coisas do Espírito, as coisas da terra que nos são dadas por Ele vão redundar para louvor da tua glória. Se não, podem até nos tirar do propósito, porque vão virar um ídolo. Eu vou estar perseguindo as coisas terrestres.
Minha alegria está naquilo, né? Então, por isso que a verdadeira apreciação das coisas terrestres depende diretamente da nossa satisfação nas coisas do Espírito. Por isso que as bênçãos são todas espirituais, né? Esse é o alvo que a gente tem que buscar como igreja, diariamente, né? Nossa satisfação em Cristo. Independente do que o mundo faça, de como estejam as coisas, né? As coisas eternas não mudarão. Então, nossa satisfação está em Jesus, né? A partir daí, o que vier é lucro. Por isso que Paulo falava, cara. Por mim eu vou, mas eu sei que é melhor, mas pô, tem meus irmãos aqui, né? Ele ficava naquilo. John Piper, né? É um mestre nisso, né? De mostrar essa satisfação em Deus, em Jesus, né? Tem vários livros dele assim muito bons, né? Plena satisfação em Deus, alegria soberana, fascinado pela glória. Isso nos ajudam a entender como buscar diariamente a nossa satisfação nele, independente das circunstâncias. Não estou dizendo que a gente não pode estar chateado com a circunstância, mas a nossa alegria e satisfação está nele. E isso ninguém tira, né? Então, vamos entrar no verso 4, Efésios 1, 4. Quem pode ler para a gente? Eu leio. Amém. Sem problema. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Amém. Então, Paulo aqui, irmãos, vai tratar da perspectiva eterna, onde tudo será unido em Cristo, né? A atuação dessa obra de Cristo no passado, no presente e no futuro, porque a perspectiva de Deus a gente não consegue entrar porque a nossa mente não consegue, né, abraçar o imaginário do Senhor, mas a perspectiva dele é eterna. A nossa não, né? Então ele está falando de passado, presente e futuro. O que ele disse aos Efésios é para nós hoje. É para nós hoje, porque é eterno. Então a bênção no passado, o que Deus deu para a gente no passado? E olha que esse passado é bem antigo, né? Ele fala assim, antes da fundação do mundo. Ele está falando assim da eternidade passada. Todos nós que somos criatura vamos ter eternidade futura. Deus é o único que tem eternidade passada, para trás, porque nós somos criados. Ele não. Então ele está falando assim, que ó, levou a gente lá para a eternidade passada. Ó, antes que eu fundei o mundo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, né? Então, a obra de Cristo na nossa vida opera, irmãos, desde a eternidade passada, antes da criação do mundo. E qual que é essa bênção lá do passado? É a eleição. O que aconteceu lá atrás? Ele nos elegeu como seu povo. Então, a partir daí é que nós somos seguros. Porque foi antes da criação, está escrito aqui. Ele nos escolheu nele, né? Então, Paulo está construindo a identidade do povo de Deus. Foi antes de tudo, a gente já sai desse lugar de segurança, né? Antes de qualquer coisa, Paulo está dizendo assim, Deus escolheu a gente. Ele não tinha nem criado o mundo, ele já escolheu. Então, não tem uma correria no céu quando a gente aceitou a Cristo. Não está lá, pô, que agora? O que vamos fazer? Aceitou? Não, cara. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Então, a eleição é essa bênção do passado, né? Então, essa doutrina da eleição é até um paradoxo, né, no Novo Testamento, que o Novo Testamento não tenta resolver, né? Como eu falei assim, a nossa mente ela é finita, né? E a dele é infinita. Então, a gente não pode compreender com profundidade, mas Paulo está enfatizando que o propósito soberano é de Deus, né? Quando nos elegeu, e a nossa responsabilidade, né? De atender esse chamado, né? Então,
Deus escolhe o homem e o homem é responsável pela sua atitude, né? É uma conta que o Novo Testamento não fecha. Por isso que tem calvinistas, arminianos, né? Porque essa conta não é fechada mesmo, né? Quando lá em Mateus 22:14 fala assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o que quer dizer essa matemática assim? Poucos respondem ao chamado, né? Isso é o que ele está querendo dizer. Ninguém conseguiu solucionar essa equação, né? Eu não quero ir muito fundo em eleição, porque isso é bem tratado no livro de Romanos. Mas o maior problema aqui, né? Até na aula passada, a gente conversou com a Ju, ela também estava desconfortável, né? Mas o maior problema aqui é que a gente fica mesmo com essas coisas que a gente não consegue compreender e causam para a gente desconforto, inquietação e dúvida. E Paulo causava louvor e adoração. Então, a gente medita em eleição, né? Poxa, mas Deus elegeu, né? A gente fica desconfortável. E Paulo começa assim, bendito seja Deus. Né? O que ele via, irmãos, que a gente não está vendo? Que a gente ainda não está vendo. Né? A gente fica desconfortável com algumas coisas e Paulo louvava. Bendito seja o Deus de nosso Jesus Cristo, né? Deus e Pai. Então, eu acho que, primeiramente, ele estava se vendo. Né? Tipo assim, como que alguém, né, depravado como eu, né, posso ser salvo da ira de Deus? Né? Então, aí está falando, quanto a vocês, eu não sei, mas para mim eu vou cantar um hino de louvor. Né? Então, Deus é sempre soberano nas escolhas, né, dele, e o homem é responsável pelas suas. Então, a soberania de Deus é as escolhas dele, e a nossa é como nós respondemos a isso. Né? Se alguém é salvo, é exclusivamente pela graça de Deus. Não é porque nós estamos aqui numa escola da Bíblia, porque nós estamos ajudando, estamos indo na igreja. É graça de Deus. E se alguém perde, é exclusivamente porque recusou essa graça. Né? Eu anotei uma frase aqui de John Stott, eu gosto dele, que ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, a verdade da eleição de Deus, apesar de muitos aspectos irresolvidos, deveria nos levar à justiça, não ao pecado, a uma atitude de adoração humilde, não à vanglória. Suas consequências práticas devem ser que vivamos, por um lado, santos e irrepreensíveis em sua presença, e, por outro, para louvor de sua glória. Né? Então, esse teólogo está dizendo assim, cara, muitos aspectos irresolvidos, né? Mas deveria nos levar à justiça, essas coisas, e não ao pecado, né? Uma atitude de adoração humilde. E as consequências é que a gente viva santo e irrepreensível na presença dele e para louvor da sua glória. Né? Vamos andar para o 5, Efésios 1:5, se alguém puder ler. Eu não estou vendo todos, que eu estou com o telefone. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode levantar a mão que a Adri abre o áudio, aí a gente vai conversando, tá? 1:5, Má? Efésios 1:5, fala de nos predestinou. Tá. No predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Algumas versões falam segundo o propósito, né? Mas a maioria está beneplácito, né? Da sua vontade. Então, é assim, né, irmãos? A eleição é para salvação e santificação, né? Nós somos eleitos, somos salvos para a santificação. Mas aqui Paulo está dizendo que também nos predestinou, né? A gente acabou de ler aqui. Então, quando alguém perguntar para vocês se vocês acreditam em predestinação, falam que sim, que está na Bíblia. Então, do mesmo jeito que a eleição é para salvação e santificação,
A predestinação que ele fala aqui é para filiação, né? Ou seja, todos aqueles que são salvos estão predestinados, têm um destino, né? A serem moldados à imagem do Filho de Deus. Esse é o destino, por isso que nós temos predestinação. Então, essa é a nossa perseverança, que a gente sabe que nós estamos caminhando e nós fomos predestinados, tem um destino que Deus estabeleceu para a gente chegar, que é nos sermos moldados à imagem do Filho de Deus, à imagem de Jesus Cristo, né? De um jeito ou de outro, Deus vai nos moldar à imagem do seu Filho. Se nós permitirmos, nós vamos ser moldados a essa imagem, né? Então, de novo, recapitulando, né? Eleição é para salvação e santificação, e predestinação é para filiação, né? Se você ainda não conseguiu organizar muito os pensamentos, quando a gente crê, nós já nos tornamos filhos de Deus, ok? Né? Se a gente crê, confessa, nós já somos filhos de Deus. Mas lembra aqui que João nos diz, em 1 João 3, 2 e 3? Se alguém puder, vamos abrir esse texto. É 1 João 3. Vamos ler o 2 e o 3. Eu abri aqui, hein? Então eu vou ler. Amados, agora somos filhos de Deus, tá? Ele está falando aqui. Mas olha o que ele continua. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aí continua assim, e todo o que tem essa esperança nele, em Cristo, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, esse é o processo de santificação que nos leva à filiação. Por isso que a predestinação é para filiação, é para nos tornarmos, né, filhos, né, como ele. Então, nós vamos nos purificando, né, a si mesmo, assim como ele é puro. E aí, Paulo usa essa palavra que a Tati leu, né, segundo o beneplácito, né, de sua vontade. Eu estou aqui no 1,5, né, segundo o propósito de sua vontade. Essa palavra, no grego, é boa vontade, bom entendo, deleite, satisfação, prazer, desejo, né? Então, tem dois jeitos da gente interpretar esse verso, né? É aquilo que mais causa prazer em alguém. Aquilo que mais causa prazer em alguém. Então, assim, vamos supor, eu gosto muito de doces, mas o cheesecake ou a bomba de chocolate é o meu beneplácito. Então, assim, de tudo que eu gosto, tem alguma coisa que vai além, né? Causa mais prazer. É, nesse caso, o sentido dessa palavra, né? Eu dou, que é do deleite, né? Então, Paulo aqui está usando essa palavra, né, traduzida aqui com beneplácito, falando de um Deus que não precisa de nada. Deus não tem carência de nada. Mas ele diz que de uma maneira incompreensível, né, para nós, que nos ter, nós aqui, como filho, é o beneplácito deles. Isso é tremendo, igreja. Né? Um Deus que não tem carência de nada, né? Ele não precisa de nada, ele não tem crise de solidão, né? Ele é trino, é um glorificando o outro o tempo todo, e ele está lá o tempo todo em comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, e miríades de anjos servindo, mas mesmo assim ele nos escolheu como seu beneplácito, né? Então, esse propósito, esse anseio, esse desejo, né,
de Deus é quando existirem milhares de filhos semelhantes a Jesus. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus, né? E isso inclui você como um ser singular, não há outro igual a você. Você é único, cada um de nós aqui, né? E o beneplácito dele é isso, nos ter como filhos adotados. É o beneplácito de Deus, né? E a segunda maneira da gente interpretar é uma resolução deliberada, simplesmente porque ele quis. Ele é Deus, ele quis e pronto, né? Vamos para o Efésios 1:6, o sexto verso. Ó, semana passada a gente viu 2, hoje a gente já estamos indo para o quarto, né? Não é? 3, 4, 5 e 6. Né? Já dobramos a meta. Alguém lê? Posso ler, Má? Efésios 1:6. Tá. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, É isso? Paulo é isso mesmo. Paulo está dizendo para a gente que a gente existe para o louvor da glória de Deus, né? Por que Deus fez tudo isso por nós em Cristo? Para louvor da glória dele. Se alguém te perguntar, mas por que Deus fez tudo isso por nós lá em Cristo? Você pode responder isso aí, foi para louvor da glória dele, né? Então, nesse texto aqui está dizendo, ó, para louvor da glória de sua graça. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, ó, louvor da glória de sua graça. A graça de Deus, irmãos, é sua principal manifestação, tá? O nosso Deus é todo-poderoso, mas a principal manifestação dele é a graça. Então, quando Deus criou o mundo, criou por graça. Ele não precisava, né? Quando Deus impediu o homem de comer da árvore da vida em pecado, porque se ele comesse, ele passaria a eternidade afastado de Deus, foi graça. Então, desde a criação, desde antes da criação, Deus sempre foi um Deus gracioso, é a principal manifestação. Mas Paulo, aqui, ele parece levar a gente numa plenitude de graça, né? Uma ação de Deus mais graciosa, né? Tudo que Deus fez foi pela graça, mas Deus ter eleito pecadores, né? Depravado, à custa de moer o próprio filho na cruz, é a glória da graça, né? Nos adotar como filhos à custa da morte do primogênito dele é a glória da graça, né? Então, dom da vida que a gente recebeu, todos nós, é graça. Criação, graça. Nossa família, né, nossos irmãos na fé, graça. Nossos amigos, graça. Mas a gente ter sido eleito, né, ele nos elegeu à custa do primogênito dele ser moído naquela cruz para que a gente pudesse ser chamado de filho, é a glória da sua graça. O negócio foi alto, irmãos, é de quebrantar qualquer sujeito, né? Então, essa adoção é a bênção no presente. A gente viu a eleição, né, como a bênção do passado, nos elegeu, e a adoção é essa bênção no presente, nos adotar como filho, né? Eu vou citar outra frase do John Stott, que também eu gosto muito dele, que fala um pouco disso, né? Um pouco não, é bem legal. Diz assim, ó, é inconcebível que desfrutemos de um relacionamento com Deus como filhos, sem assim aceitarmos as obrigações de imitarmos o Pai. Estarmos diante dele é tanto um privilégio imensurável quanto um desafio constante em agradá-lo. Então, assim, como filho de Deus, a gente tem essa obrigação de imitá-lo.
Esse é o nosso ônus. Lembra Jesus? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, né? Lembra Paulo? Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Que a gente possa dizer, seja meu imitador, como eu sou de Paulo, como é de Cristo, né? E que a gente, então, nosso ônus é imitar a Deus, né? A Jesus. Então, a glória de Deus é a manifestação da natureza dele, e a graça é a automanifestação dele, ele se manifesta através da graça. A gente sempre se relaciona, né? Quer dizer, a gente sempre faz a relação com o poder de Deus, né? Mas as escrituras, elas afirmam para a gente que a automanifestação de Deus é graça, não é o poder, né? É o caráter paterno dele, um Deus que é pai, né? Então, a nossa tendência natural, irmãos, é sempre ver Deus como alguém que tem poder, né? Embora ele seja, né, o Todo-Poderoso, não é essa a automanifestação de Deus, mas é a paternidade dele através da graça, né? Então, se a gente vê como é que é dada a bênção apostólica, né? Que é o amor de Deus, o Pai, né? A graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, porque o Pai ele é amor, ele se materializa no Filho, graça. E essa graça estendida aos homens, através do Espírito, produz comunhão, né? Então, por que a gente saúda os irmãos com graça e paz? Porque só a graça é que gera paz. Só a graça que vai gerar relacionamentos saudáveis, né? Que é muito diferente do que tem no mundo. No mundo é um network, né? O que aquela pessoa pode fazer por mim, né? O que aquele contato pode me ajudar de alguma maneira, né? Isso é network, mas a graça gera relacionamento saudável. Não preciso esperar nada daquela pessoa, né? Então, a suprema manifestação de Deus é graça, não é poder. É graça, né? Quando Deus desejou manifestar o seu sublime poder, ele enviou um bebê. Enviou um bebê para a Terra. Quando ele quis manifestar o sublime poder, né, para nos salvar, ele enviou um bebê. Eu até conversei com a Maria Tereza essa culto passado um pouco sobre isso, né? A manifestação de Deus é graça. É graça, né? Vamos no 7, que eu queria pelo menos ver até o 9 hoje, porque aí a gente vai do 10 ao 14 na próxima aula. Se alguém puder ler Efésios 1, 7. Já está enjoado da minha voz? Eu vou ler de novo. Eu não, você tá, ó, nota 10 aí. O pessoal tá tímido? Vai lá, Tatinha, abençoa os irmãos. No qual temos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Então, essa palavra redenção, né, no grego, é libertação, né, efetuada por um resgate, né, por pagamento de um resgate. Então, a ideia de redenção é tornar alguém livre, né, que estava propriedade de outra pessoa, de um escravo, né, que é uma pessoa livre, você tornar livre um escravo. Mas essa redenção, ela só é liberada através de um pagamento, né? Não há redenção sem pagamento. E Paulo está dizendo que o pagamento aqui foi o quê? Pelo seu sangue, né? Ó, temos a redenção pelo seu sangue. Então, o sangue aqui é o instrumento da libertação e o preço, né? Quando ele fala, ó, segundo a riqueza da sua graça, ele está dizendo que Deus tinha recursos para pagar o nosso preço. Mas qual que era o recurso? O sangue do filho dele. O que custou ele nos adotar como filho? O que ele teve que pagar?
preço de sangue, o sangue do Filho. Né? Quem tem filho aqui dá para começar a entender um pouquinho, chegar um pouquinho perto do que é o amor de Deus por nós, né? Sacrificar o Filho para nos adotar, né? Efésios 1:8. Quem vai? Posso ler? Quer que eu leia? Pode ler. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Abundantemente. Então, o que está dizendo aqui? Que Deus, que é rico em sua graça, fez abundar sobre nós de maneira sábia e prudente. Sabedoria e entendimento, né? Então, vai muito além da teologia, igreja, vai além da letra. Por isso que é um hino de louvor. Paulo emenda, bendito seja Deus, né? Vai além da teologia, ele está louvando, né? Porque ele entendeu que Deus é rico em graça e abundou sobre nós essa graça, de maneira sábia e prudente, né? E para a gente terminar, vamos ler Efésios 1:9. Efésios 1:9. Para encerrar, vamos lá. Amém. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. De novo aqui o beneplácito, né, Tati? Que é propósito, né? Então, Paulo não está tentando discutir essas coisas, não está levando para discussões teológicas, essas coisas. Ele simplesmente crê e adora. Ele revelou o mistério da sua vontade, segundo a sua vontade, o seu propósito, o seu beneplácito que ele apresentou em Cristo, né? Ele não está tentando discutir essas coisas, não, mas e isso, não. Ele entende que Deus revelou o mistério da sua vontade segundo o beneplácito dele, o propósito, a vontade eterna que ele apresentou em Cristo, né? Então, o desafio de Paulo é para a gente ser modelado pela palavra de Deus e não pelo Espírito que atua no mundo. Esse é o desafio de Paulo nessa carta. Por isso que ele está quebrando estruturas mentais do povo lá de Éfeso, que hoje em nós a marreta tem que ser maior ainda, né? Porque o espírito do mundo está com mais fúria, né? E o desafio de Paulo aqui é para modelar o povo pela palavra de Deus, né? A gente chegou no 9. Esse capítulo ele vai até o 14, né, onde eu queria ler. Estou falando da parte do hino de louvor, né, que terminaria no 14. Só que no 10 ele começa a falar de convergir nele a dispensação das plenitudes. Então não dá nem para a gente pensar em entrar nisso hoje, né? A gente já deu o tempo aí, são 9 horas agora, mas a próxima aula a gente vai ver do 10 ao 14 para a gente entender essa primeira sessão do hino de louvor. Aí a gente vai entrar na oração. Então, essas duas aulas aí que a gente teve é a introdução, a gente chegou até o 9, né? E para quem anotou, já viu que tem muita riqueza nessa carta, né? Muita riqueza. A aula passada, né? E nessa, para a gente meditar, porque o objetivo dela é nos modelar, né? E nos tirar do espírito do mundo, através da palavra, porque ela é que nos lava, né? Por isso que Nicodemos não entendeu quando teve aquele bate-papo com Jesus, né? Porque ele estava falando de ser lavado, né? Ele estava falando de batismo, não. É o lavar regenerador pela palavra. Assim como ele não entendeu de novo nascimento, né? Como eu vou voltar para minha mãe? Ele estava focado nas coisas materiais. Mas as bênçãos que Deus nos dá são espirituais. Marcelo, entendeu? Sim. Você quer terminar para eu poder desligar aqui? Vai deixar aberto para... Porque daí eu paro de gravar. Vai deixar aberto para pergunta? Pode fechar, então. A gente encerra Fecha aqui. a gravação. E aí quem quiser comentar, perguntar, a gente bate um papo. E aí a próxima